Olá, pessoal, boa noite. Tivemos um pequeno problema com o áudio da nossa live, mas vamos iniciar aqui um bate-papo com dois amigos e jornalistas moçoroenses, o meu amigo Carlos Santos, do blog do Carlos Santos, e o meu amigo Saulo Vale, do blog do Saulo Vale, duas pessoas a quem eu agradeço muito pela disponibilidade e por poder hoje participar da nossa live Laurense Convidados, todas as quintas-feiras, às 20 horas, e trocar ideias, discutir, debater, falar hoje sobre as eleições municipais, e para nós é uma grande honra poder contar com a participação de vocês, que fazem um jornalismo bacana, de verdade, e que atuam muito bem no jornalismo político e podem passar orientações nesse ano de 2020 sobre essas mudanças no calendário eleitoral, principalmente, e sobre as eleições em um momento de pandemia como esse. Então, primeiramente, uma boa noite a Carlos Santos, ele aí fazer suas palavras iniciais. Nossos seguidores já estão aí nos ouvindo, chegando. Laurense, boa noite, Saulo Vale. E não é apenas uma promessa, mas uma realidade já há alguns anos no jornalismo de Mossoró e do Rio Grande do Norte. Boa noite, sobretudo aos seus internautas que se disponibilizam a dedicar uma parte do seu tempo nessa noite para acompanhar e participar, que eu acho que é o mais interessante, participar conosco desse bate-papo. Eu espero contribuir satisfatoriamente com a pauta que você levantou. Meu amigo Saulo Vale, uma boa noite. Boa noite para você, Laurense Amorim. Boa noite, Carlos Santos. Carlos Santos, o Papa do jornalismo, né? Sempre está aqui, sempre nessa boa companhia, com toda essa bagagem que ele tem. Boa noite a todos os telespectadores. É uma alegria estar aqui compartilhando esse momento, desse assunto tão importante. Olha, um dos temas principais dessa noite é com relação à mudança no calendário eleitoral, né? O adiamento das eleições. Tem muita gente se questionando se as eleições seriam ou não adiadas. Tinha deputado que defendia o não adiamento, tinha deputado que defendia que fosse adiada para essa data que foi, tinha deputado que defendia que fossem eleições gerais em 2022, e o Congresso aprovou a PEC 18, adiando as eleições para o dia 15 de novembro, com o segundo turno em 29 de novembro. E eu pergunto a vocês, neste momento, se mesmo com esse adiamento, vocês acham que como serão as eleições diante de uma pandemia ou pós-pandemia, as mudanças que vai haver nesse cenário eleitoral, e se vocês acham que esse adiamento foi suficiente para que a gente possa ter eleições seguras, que a gente possa ter a nossa democracia preservada durante o ano de 2020, que o calendário eleitoral possa seguir conforme o combinado, conforme o que está previsto na Constituição. Carlos Santos, quiser responder primeiro, ou Saulo, fica à vontade. Deixa os mais velhos. Começa, Saulo. Eu acho que foi um adiamento necessário, não havia como fugir desse adiamento. Outros países ainda chegaram a fazer eleições presenciais em uma pandemia, houve uma abstenção muito forte. Aqui no Brasil se tenta driblar que haja uma abstenção ainda maior nesse momento de pandemia, mas é um adiamento necessário. Eu não acho improvável que se tenha um esticamento ainda maior dos prazos já estabelecidos nessa PEC aprovada. É um desafio imenso, é uma eleição absolutamente atípica. Acho que as redes sociais vêm ainda com mais força do que já vieram em 16, em 18, usá-las de maneira corretamente, adequadamente, satisfatória, conhecendo o público, etc., continua a ser um desafio muito forte. Esses são elementos, eu acho que, especialmente as redes sociais, como meio de atrair o eleitor, eu acho esse que vai ser um canal ainda mais forte nessas eleições, mas também com a questão das próprios mecanismos legais criados para regularizar informações, etc., sobre essa questão. Eu acho que as redes sociais é um grande desafio e vem com uma força muito maior
nessas eleições, que absolutamente serão eleições como a gente talvez nunca tenha visto, eleições atípicas aí por conta dessa pandemia. Carlos. Olha, Laurence, Saulo, internautas, o meu entendimento é que a decisão do Congresso Nacional foi muito correta e em consenso com o próprio Tribunal Superior Eleitoral. Há possibilidade de que tenhamos mais algum tipo de alteração? Existe brecha ou existe concessão na própria PEC para que o TSE disponha e regulamente alguma necessidade mais especial dentro desse cenário especialismo. Concordo com Saulo Vale que nós teremos um pleito muito ambientado nas redes sociais, mas a dimensão que esse fenômeno ocorrerá, como já ocorreu, até eu vou mais para trásmente, Saulo, eu diria que, de algum modo, eu acho que a campanha de 2014 foi um marco, o ponto de partida de um uso mais expansivo das redes sociais no ambiente virtual que é a internet. Então, 2014, 2016, 2018 e agora 2020. Como será a campanha de rua é muito difícil se prever, porque nós estamos diante de uma pandemia, da Covid-19, que até agora as próprias autoridades científicas, os próprios especialistas, não conseguiram ainda definir plenamente que bicho é esse. Quantas e quantas vezes nós já vimos orientações numa direção e depois noutra direção. Então, é muito complicado a gente fazer qualquer tipo de previsão. Agora, é muito pouco provável que tenhamos campanhas como no passado, com grandes aglomerações, em comícios, passeatas e etc. E aquele corpo a corpo, esses grandes grupos políticos, por exemplo, em Mossoró, utilizam 300, 400, 500 pessoas num dia, dentro de um bairro, de manhã, tarde, noite e madrugada, fazendo catequese, desmontando a imagem de adversários e etc. Talvez isso fique mais complicado. A princípio, eu acho que talvez isso fique mais complicado. Vamos ver a dimensão que essa pandemia terá. Espero que ela arrefeça, mas não sei, é muito difícil fazer previsão. Eu acredito que até que surja uma vacina, até os próprios eleitores vão ficar receosos de receber pessoas estranhas em suas casas para tratar de determinado assunto político, entregar um santinho ou falar sobre as propostas de algum candidato. A gente sabe, quem participa da política, sabe que o processo político já passa por um desgaste muito forte, né? As pessoas já estão, assim, com aquele pé atrás com a política. E nesse momento aí, que eu acredito que vai ser muito difícil. E eu pergunto aqui a vocês se vocês acham que essa situação, essa campanha atípica, com muito uso de redes sociais, que, como o Carlos disse, ela começou ali em 2014, veio crescendo e agora foi forçada a crescer mais ainda, a ser praticamente a totalidade. Se vocês acreditam que esse tipo de campanha atípica, ela vai favorecer alguém, se ela vai favorecer algum perfil de candidato, ou se vocês acham que vai ser aquela coisa no escuro mesmo, cada um por si, e ver o que é que vai acontecer, ser coisa de surpresa. Saulo, por favor. Eu acho que vai favorecer quem souber usar bem as redes sociais, quem souber se comunicar bem, falar a linguagem, conhecer o seu público. A gente sempre fala sobre essa questão em termos de redes sociais. Esse é um desafio muito grande, por exemplo, já para os pré-candidatos, para os futuros candidatos, em se comunicar bem, em conseguir se comunicar através das redes sociais. Eu acho que esse é o grande desafio. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar é quem souber se comunicar melhor, né? E agora há uma cartela a se seguir, há regras a se seguir. Há algumas regras que podem ser colocadas, talvez como regras universais, mas o candidato pode adotar diferentes estratégias. Você tem aí a campanha, por exemplo, de 2018, teve gente que foi eleito somente nas redes sociais, sem fazer um comício, sem sair para qualquer aglomeração, se tornou conhecida nas redes sociais, até uma maneira diferente, pessoal, espontânea,
de usar as redes sociais, o público gostou, acabou cativando, isso beneficiou eleitoralmente a ponto de contar para a sua eleição. Então, vai ser beneficiado, Laurence, que eu acho nessa questão de uso das redes sociais, quem soubesse comunicar com o seu público. Que eu acredito, não me recordo bem, mas acredito que teve um candidato que morava, inclusive, em outro país. E fez a campanha pelas redes sociais e foi eleito aqui no Brasil. Você tem aqui no Rio Grande do Norte, bem próximo de nós, o capitão Stevenson Valentim, ele fez a campanha dele praticamente toda nas redes sociais, né? Foi uma campanha diferenciada, outros fizeram comícios, grandes passeatas, grandes carreatas. Eu não me lembro por exemplo, de Stevenson, capitão Stevenson, ter feito, quando era ainda tenente Stevenson, né, ele era candidato, ter feito aglomerações, comícios, coisas dessa natureza, não. Ele sempre se mobilizou muito mais virtualmente, onde já tinha uma rede social muito favorável por conta da lei seca. Então, só para a gente ter um termômetro aqui e se situar nessa questão da potencialidade do uso das redes sociais. Carlos Santos. Olha, a gente que é do meio, que trabalha com essa matéria diariamente, todo dia aprende, todo dia a gente comete erros, todo dia a gente interage com outras pessoas, busca conhecimento, e não é fácil lidar com câmeras, lidar com essa produção que muitas vezes exige uma maior sofisticação. Teremos alguns fenômenos? Teremos, Brasil afora, no Rio Grande do Norte, não tenho dúvidas, mas é uma campanha agora, nesse momento, de difícil prognóstico. Nós definimos como será o formato dela e nessa simbiose de virtual com presencial. No ambiente virtual, ou seja, a internet, nós temos pessoas que estão plenamente adaptadas, pessoas que já estão surfando nessa onda há muito mais tempo, com enorme habilidade, capacidade de comunicação, interação com a massa e num processo permanente de evolução, de crescimento. E isso não é para todo mundo. Na verdade, são figuras pontuais que surgem não apenas na política, mas em outros segmentos da atividade humana ou de outros segmentos da atividade humana. Então, é tudo muito, muito novo, tudo muito difícil de fazer prognóstico, mas não tenho dúvida, será também uma campanha muito suja. Hoje, por exemplo, a gente consegue levantar informações de que existem empresas não visíveis, mas empresas se formando, recrutando até jornalistas profissionais para atuarem nessa área, produzindo fake news, a chamada fake news. E é bom que a gente entenda, não confunda o que é fake news e uma notícia errada. No jornalismo existe um termo chamado barrigada. Barrigada é quando você comete um erro. Na boa fé, você comete um erro. Eu posso colocar, por exemplo, que Laurence esteve no evento X e ele não esteve. Isso é uma barrigada. É diferente da fake news, que ela é produzida com a intenção de causar mal a alguém, a uma instituição, a algo. E isso nós teremos de forma muito contundente nessa campanha. Eu digo de forma muito clara e antecipando, será uma campanha muito suja, porque estará em jogo, né, nessas comunas, das menores às maiores, os interesses mais comuns dos grupos políticos, sobretudo os grupos mais tradicionais, os grupos que há mais tempo militam e precisam permanecer no poder, preservar espaço, porque os seus interesses, os seus negócios na política são muito maiores do que aqueles que, de algum modo, estão entrando ou tentam chegar ao topo, alcançar um patamar mais relevante dentro da própria política. Eu não me surpreenderei com nada do que venha a ocorrer em termos de campanha nas redes sociais. Carlos, a gente já começa aqui a receber participações dos internautas. A Luísa Araújo, ela deixa a opinião dela aqui.
Carlos Santos, um cara que admiro como pessoa e profissional. E Saulo, estou acompanhando sempre. A Luísa aí que está participando. A Naide Rosado, deixa a opinião dela. A Covid precisa de maior atenção. Aposto nas eleições só em dezembro. Ela faz a aposta de que as eleições só acontecerão no mês de dezembro. O conteúdo jurídico, deixa a opinião dele aqui. Trio qualificado, boa política e bom jornalismo. Obrigado pela participação. Agradecer a todos os seguidores que estão participando. Meu amigo, colega de Partido de Solidariedade, Diego Vale, que é pré-candidato a prefeito de Caicó, manda um abraço aqui. Esse Saulo Vale é meu primo de Mossoró. Obrigado. Diego Vale é pré-candidato a prefeito lá de Caicó, cara jovem, bacana, nosso amigo aí do Partido de Solidariedade. E, Carlos, você entrou num tema aí que é muito importante, que é essa questão aí que acontece das fake news, que inclusive está fazendo com que o Congresso passe a aprovar uma nova legislação, porque com as eleições se transformando praticamente em 100% digital, pegou o Congresso de surpresa e ele passa a legislar nesse sentido de combater esses tipos de crime eleitoral, que também são crimes eleitorais. Antigamente, a Justiça Eleitoral ela se preocupava com a compra de voto, com a entrega de um benefício, de uma feira, aquela coisa, aquele crime eleitoral mais presencial, pessoal. Hoje já passa a se preocupar com os crimes cometidos através da internet, né? Então, isso mostra que o nosso processo eleitoral está cada dia mais digital. E esse ano foi forçado a ficar mais ainda. Pode falar, Carlos. Olha, sem sombra de dúvidas, é uma preocupação pertinente do Congresso, mas eu também me preocupo com uma legislação que, na ânsia de refrear a fake news, termine tolhendo a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. A internet é um ambiente fantástico, bem aproveitado, é um ambiente que eu chamo de admirável mundo novo, mas é também um ambiente de esgoto. Recentemente, um amigo até perguntou como é que eu suportava e conseguia administrar, eu diretamente, todas as minhas plataformas, praticamente todas as minhas plataformas virtuais, Twitter, YouTube, Facebook, blog, Instagram e etc. Eu disse a ele que começo de um critério. Eu não bato boca com estúpido. Eu fui orientado, quando criança, que não deveria falar com estranhos. Com estranhos eu falo, eu não falo com estúpido. Eu não dirijo a palavra, não dialogo com estúpido. Então, é um critério que eu adoto 100% e tem dado excelente resultado. Quem não me respeita, nem atenção eu dou. Nem atenção eu dou. Então, em boa parcela, eu poderia, inclusive, crescer enormemente as minhas páginas em termos de acesso, de motivação, de debate, etc. Mas, para isso, eu teria que alimentar, em boa parte, o ódio, a estupidez, a intolerância. E isso eu não faço. Não é da minha índole e eu não permito. Olha, nós temos umas mudanças eleitorais que as pessoas ainda têm dúvidas. Por exemplo, a mudança com o fim das coligações na proporcional. É uma mudança que muita gente ainda não sabe como vai funcionar isso. Em Mossoró, por exemplo, cada partido pode lançar até 32 candidatos, né? Que é o número de vagas na Câmara, vezes 150, vezes 1,5. Cada partido terá que lançar sua chapa própria, sem coligar, e pode lançar até 32 candidatos. Vocês acham que isso vai fazer surgir muitos novos nomes na cidade como pré-candidatos? Vai ser um estímulo? E se isso será também um estímulo para que os partidos passem a existir de verdade? Porque antigamente o que a gente via, quem participava do meio político, como é o meu caso, que tinha muitos partidos que só existia aquela comissão provisória com 5, 6 pessoas, geralmente era o dono do partido,
e mais 4, 5 familiares. Quando chegava no dia da convenção, ele coligava com quem ele achava que era mais cômodo, e ali faltava aquela organicidade do partido. Não tinha, não existia. Vocês acham que essa mudança vai melhorar essa representatividade dos partidos, vai fazer surgir novos nomes, vai fazer os partidos ter que se organizarem mais? Carlos, Fica à vontade, Saulo, pode responder. olha, há quem aposta, inclusive, que essa vai ser a primeira e a última eleição com o fim das coligações. Há quem aposte que por exemplo, as próximas eleições proporcionais não se é o teste que o Congresso Nacional jogou e jogou logo nas costas dos municípios. Agora, sempre, né? Como sempre. Eu acho que deve haver uma grande renovação. É uma mudança, precisa se projetar, se articular melhor, tabular os pré-candidatos, precisa. A primeira vez que vai fazer isso é o teste. É tudo que eu tenho entrevistado presidentes de partido, eu sempre pergunto, olha, quem é que você acha que é mais beneficiado com o fim das coligações, por exemplo? É quem vai para a reeleição? É quem vai tentar, ou a primeira vez, ou retornar a uma vaga agora na Câmara? E eles sempre ficam, tergiversam, porque afirmam que não é possível ainda dizer isso. Eu não acho que talvez os pequenos partidos venham a ser os mais beneficiados com isso. Eu acho que essa legislação ainda vai contribuir para os grandes partidos, embora tenha sido feita com essa pregação de que os pequenos partidos possam chegar a ocupar mais espaços em casas legislativas, mas eu acho que não. Eu acho que vai acabar também ainda mantendo quem já está em alta, beneficiando grandes partidos. Olha, essa mini-reforma mais recente, como todas as demais, não foi feita sobre o primado do interesse em melhorar a representatividade nas casas parlamentares, por exemplo, desde o município, a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado, etc. Não necessariamente o Senado, que continua uma eleição majoritária. Infelizmente, a cada eleição existe algum tipo de ajuste, e é ajuste para atender o interesse de uma elite política que está há décadas aí comandando a política brasileira, nos municípios até Brasília, de Brasília até os municípios. Eu ouvi Saulo falando da possibilidade de que haja um retrocesso nesse fim de coligações, e o experimento que é esse ano em relação ao fim das coligações na proporcional possa ser um experimento único e depois já voltemos a ter as coligações interpartidárias para o legislativo. Eu não duvido isso. Olha, já está se discutindo no Senado a possibilidade de retorno dos showmícios, sim, o retorno dos horários partidários fora do período eleitoral, como existiu antes. Quer dizer, e são dois atrasos profundos, né? Showmício, isso eu acompanhei desde rapazote, né? Meninote, o showmício, era uma diversão, era o shopping center de hoje. Melhor do que shopping center, que era de graça. A gente saía por as festas políticas em busca dos shows dos grandes artistas nacionais ou regionais ou locais, isso como forma de atrair multidões. Isso em nada ajuda a democracia, em nada oxigena o sistema político partidário eleitoral brasileiro. É um tremendo de um retrocesso, né? Porque as pessoas já estão cobrando que a cada dia se gaste menos nas eleições, né? E a partir do momento que o Senado passa a cogitar a possibilidade de se discutir a volta de showmícios, aí a gente vem aquele questionamento: quem irá pagar essa conta? Quem irá pagar esses shows? Como será esse toma lá da cá? Quem irá dar essa banda para o candidato em troca de benefícios depois? E a gente viu que essa situação aí desses gastos exorbitantes com eleições, a gente viu como terminou, né? Os casos e mais casos de corrupção que a gente tem visto aí escancarados no Brasil.
Então, acho um tremendo retrocesso, minha opinião. Eu acredito que deve, a cada dia, as eleições ficarem mais baratas, e isso depende muito também do formato das eleições, né? Essa diminuição da eleição aí para 45 dias, não sei se é a opinião de vocês, mas eu acredito que foi uma forma de diminuir os custos, né? Nós tínhamos aí 3 meses de eleição, né? E gastos. Eu acho que foi mais uma estratégia para diminuir a exposição das novidades, das forças alternativas, novos candidatos, das ameaças às forças tradicionais. E, em boa parcela, a estratégia deu errado. Inclusive, me surpreendeu, porque nas eleições, por exemplo, de 2018, foi um tsunami, né? Uma mudança considerável no Congresso Nacional, mudança nos estados, isso reduzindo o tamanho de eleição, reduzindo espaço em rádio e TV, fizeram o possível e o impossível para que as forças, as chamadas novidades, as forças alternativas, não tivessem chance. Então, a prioridade não foi reduzir custo, diminuir despesa, foi impedir a renovação da política. Ora, se você está ganhando, você não para de ganhar os campeonatos, você vai mudar a regra para começar a perder? Isso não é normal, né? Realmente, o que a gente tem visto das reformas eleitorais, muitas vezes beneficia quem está no poder, né? A gente vê aí com relação que é bem polêmico, o fundo eleitoral, em que deputado que tem um mandato, ele tem direito a uma parcela de quase 100% do que vem para o Estado, enquanto que os candidatos que estão na mesma chapa, na mesma coligação, não têm direito ali nem a 10%. Então, tem aqui a participação da Naide Rosado. Ela pergunta: vocês três não acham que na situação atual teriam maior poder na escolha de candidatos, pela confiança que emanam na tela? Saulo? Não entendi a pergunta. Eu acho que Naide quer saber se pessoas com perfil como o seu, como o meu, que diariamente estão nas redes sociais, trabalhando com notícia, com informação, não poderiam se projetar, se assim o desejasse, na política. Isso. Até muita gente que está bom, né? Nas redes sociais passivamente, se isso contribui, é assim? Ou se é quem está na informação? Você, como jornalista, ela quer saber se você, por exemplo, como jornalista, não teria uma vantagem maior em relação a muitos que estão aí, que precisam ingressar nas redes sociais e revelar capacidade, né, de diálogo, de entendimento, de compreensão do próprio sistema e para a persuasão para o voto. Talvez pela exposição, né? Assim, é muito comum e me parece que em Natal é mais comum do que em Mossoró, por exemplo, jornalistas, radialistas, conhecidos, vozes que tem muitos ouvintes, pessoas que têm muitos telespectadores. Essas pessoas trabalham apostando também e buscando cargos eletivos justamente pela influência, pelo contato que tem diário, pela repercussão e audiência que tem. Aproveitar tudo isso e é uma coisa legítima para poder, com o conhecimento que tem do nome, né, com a repercussão que tem do nome, se candidatar. Se perguntar tem mais vantagem do que quem parte do zero, é um pouco relativo. Você já teve gente que partiu do zero, nem rede social tinha, mas que conseguiu se candidatar e fez uma rede social aos 45 do segundo, conseguiu se eleger, porque tinha uma estrutura muito maior, não era só aquilo, né? Enfim, claro que se tem uma repercussão muito maior, talvez pelo nome que rode muito mais, pelo conhecimento, pelo contato que se tem muito mais, mas não é, vamos dizer assim, determinante, né? Muitos apostam, muitos chegam a apostar, sim, a colar essa atividade com também o desejo de se ter algum cargo eletivo. Carlos, muita gente diz que as redes sociais é muito importante nas atuais eleições,
mas que não é o suficiente, é preciso um que a mais. Mas a gente já até discutiu aqui durante a nossa live que tem pessoas que se elegeram 100% pelas redes sociais. Na sua opinião, você acha que até que ponto as redes sociais é fundamental e até que ponto o pré-candidato, o candidato, o político precisa também ter outra desenvoltura? Olha, se você for mapear os eleitos para o Congresso Nacional em 2018, você vai encontrar fenômenos das redes sociais. Fulano de tal que era um agitador da internet, mexia com a juventude, ia para a porta de prefeitura fazer filmagem disso, daquilo outro. Você vai encontrar esses fenômenos. Por isso que o nome, a expressão é fenômenos, ou seja, é o excepcional. A grande maioria, se a gente for mapear, for buscar informações detalhadas, a grande maioria foi eleita, em essência, usando as ferramentas de sempre, inclusive compra de voto. O tradicional. Sem sombra. Mas eu tenho uma tese de que o eleitor mais engana do que é enganado. Eu trabalho com campanha política há muitos e muitos anos e a gente sempre trabalha com projeções de votação. Quando eu vejo algum candidato a vereador ou a outro cargo de maior envergadura na escala de poder falar em fulano vai me garantir 2.000 votos, eu digo, quebre 70%. Quebre 70% e não se assuste se der menos. Então, você sai com você exerce atividade política já há muito tempo, você sabe disso. Você deu um sorrisinho ali leve e sabe. Eu acho que eu não exagerei, né? É porque muitas vezes a gente vê realmente no dia a dia de uma eleição pessoas que dizem que tem uma votação expressiva para dar, que se realmente tivesse aquela votação expressiva seria candidato, né, no lugar do candidato. Lá para Florença, meu caro Saulo e internautas, hoje em dia o acesso à informação ele é muito mais facilitado do que no passado mais remoto. Então, hoje o candidato, por exemplo, a cargos majoritários, quando ele trabalha com sua assessoria, com sua retaguarda, apoios, e chega alguém dizendo que vai dar 500 votos, a primeira coisa que se faz é um levantamento do próprio perfil político do indivíduo. Peraí, fulano foi candidato a vereador em 2012... Não, em 2008, 2012, 2016. Teve 80 votos, 150 e voltou para 80. Como é que ele vai me dar 500 votos? Então, hoje, boa parcela dos vigaristas da política que vivem de um grupo para o outro, participando de tudo quanto é assembleia de partido, prometendo apoio, etc. Boa parte desses vigaristas hoje estão mapeados. Não sei como é que eles ainda conseguem enganar alguém. Saulo, tem uma pergunta aqui interessante do César Morim, e ele pergunta, na opinião de vocês, as próximas eleições continuarão com as surpresas como em 2018? E se sim, até os fenômenos têm se saído bem nos seus respectivos mandatos? Ele quer saber se vai continuar com essas surpresas, né? E se esses fenômenos que foram eleitos aí em 2018, se eles estão se saindo bem no mandato, se estão dentro da expectativa do eleitorado? Olha, eu não tenho dúvida que vai ter fenômeno eleito, vai ter gente que só usou as redes sociais de maneira diferenciada, até surpresa, né? Que vai essa mudança, vamos dizer, essa renovação talvez vai continuar, já começou. Em 2018 já tivemos, em 2020 talvez continue. Os fenômenos, porque aí fica difícil de falar, porque não dá para colocar todos no bolo só, né? Mas você tem aí gente que consegue fazer uma atividade parlamentar, por exemplo, ou no executivo, etc., de uma maneira qualificada, e outros não, né? Acabaram por não fazer, por fazer mais do mesmo. Teve gente que se colocou como um diferencial, e que quando chegou, tomou posse, já se mostrou a mesmice de sempre, né?
Então, as apostas nesses fenômenos vão continuar? Vão, não tenha dúvida. Tem gente que aposta em perfis esquisitos, até assim, vamos dizer, de usar as redes sociais, por exemplo, de se colocar mesmo, de se projetar mesmo com uma maneira diferenciada do uso das redes sociais, até estranha, até esquisita um pouco, às vezes, para a gente. E daí que depois é depois, até inclusive para esse povo. Depois que chega lá, aí sim é que a gente vai colocar e avaliar o desempenho de cada um. Tem uns que se saíram bem, outros nem tanto, viraram mais do mesmo. Carlos, você acompanha as eleições em Mossoró há muitos anos e acompanha a Câmara Municipal, as eleições para vereador em Mossoró especificamente. E tem uma pergunta aqui do Jardel Araújo que eu vou fazer para você, pela experiência que você tem já acompanhando há muitos anos o processo eleitoral em Mossoró. Ele pergunta, na sua opinião, na opinião de vocês, a Câmara Municipal de Mossoró renova quantas cadeiras? Nós temos hoje 21 cadeiras na Câmara Municipal de Mossoró. Olha, toda a Câmara Municipal ela é julgada de forma muito cruel, extremamente cruel. Quando a gente conversa, às vezes, com alguém que tem um pensamento, que tem um discurso muito duro em relação à Câmara Municipal, e se eu tenho intimidade do diálogo, ou me sinto à vontade para conversar, em função até da provocação, da boa conversa política, eu pergunto, você conseguiria fazer uma lista, escalar aí o nome de 5 vereadores? 6? A maioria não consegue. Mas tem uma opinião comum, que é tudo bandido, é tudo ladrão, tudo incompetente, ninguém faz nada, e etc. Uma pergunta que eu costumo fazer. Você já assistiu alguma sessão ordinária ou sessão extraordinária de Câmara Municipal? Você acompanha pela TV Câmara? Você vê o noticiário? Quem você votou e se foi eleito, você acompanha o mandato? A grande maioria não acompanha, mas tem uma opinião solene, sempre solene. Tudo bandido, tudo incompetente, ninguém trabalha, ninguém faz nada. Então, é por isso que é muito comum, sempre às portas de qualquer campanha eleitoral, a opinião de que a renovação vai ser de quase 100%, etc. Nós teremos, eu acho, uma renovação muito considerável. Essa régua para medir, ou uma bola de cristal, eu não possuo. Mas teremos uma renovação muito considerável, porque há um desgaste natural. Hoje nós temos uma exposição maior dos próprios vereadores, e, em boa parte, esses parlamentares estão desgastados pelo tipo de relação que eles construíram e alimentam e retroalimentam o próprio poder. É difícil você encontrar hoje um pré-candidato a vereador que não fale que vai defender os interesses do povo. Todos o fazem, mas muitos deles mal termina de ser eleito, já está a caminho de outros interesses, que conflitam com o que ele falou e prometeu. Às vezes você tem até a oportunidade de ocupar uma cadeira na Câmara como suplente, uma oportunidade, tem a chance aí de mostrar o seu valor e não consegue. A tentação por estar próximo do poder, estar à sombra do poder, é muito mais forte. Olhe bem, não é que seja ilegítimo ser vereador governista. É legítimo tanto quanto ser da oposição. Mas me parece inaceitável que você deixe de ser vereador para ser garachué. Você sabe o que é garachué? Eu vou lhe explicar. Pouca gente sabe. Essa é uma palavra que um amigo meu resgatou, porque ele andava muito em cabaré, e garachué é garoto que faz mandado em cabaré. A dona do cabaré, vai comprar um cigarro ali para doutor Saulo? Vai trocar essa cerveja que está quente? Então, boa parcela dos vereadores se transforma em garachué. Garoto de mandato do prefeito. De mandado do prefeito. E esquece os compromissos.
Só que chega a campanha eleitoral, ele vai ter que se reencontrar com as mesmas pessoas que ele tinha passado na campanha passado na campanha anterior que proporcionou a sua eleição. Então, é preciso que a gente reflita sobre isso. Nós temos hoje um eleitorado, eu diria, mais atento, apesar disso que eu falei há poucos minutos, de que há um pensamento geral de que quase ninguém presta ou ninguém presta. Mas o eleitor, de algum modo, ele tem mais acesso à informação. E aí ele volta de novo a falar em internet. Em algum momento ele descobre um vídeo em que o vereador prometeu isso no bairro e pega outro vídeo que confronta ele na Câmara, votando contra um direito pleiteado, ou um benefício pleiteado por aquele pessoal, a pessoal daquele bairro. Teremos renovação, mas não necessariamente por esse fator, mas por um conjunto de fatores. Inclusive esse fenômeno determinado pela mudança na legislação, que é a montagem de nominatas sem coligação. O partido, por exemplo, do governo de Mossoró, o PP, está com 8 vereadores. Eles vão se reeleger, os 8? Provavelmente não. Talvez a metade, talvez um pouco das coligações, né? O fim das coligações fez com que juntasse. A maioria seria eleita, mas hoje não. Exatamente. Então teremos uma renovação considerável em função disso, meu caro Laurence. Desse componente e outros. Talvez nas últimas eleições já houve, né? Uma renovação acima de 50%. Talvez tenhamos 15, 16 partidos elegendo vereadores. É possível. Na última eleição foi em torno disso, 16, 17 partidos com vereadores. Aí você, quando faz um retrospecto de como era a política de Mossoró há 15, 20 anos, X vereador de um partido, X do outro, um outro de outro partido. Então está existindo essa pulverização. As grandes forças e lideranças políticas, isso aqui é o caso de Mossoró, perderam o controle. Não tem mais o controle como tinha antes. Uma liderança política chegava, montava 2, 3 partidos, chamava Laurence para liderar um, Saulo outro, Carlos Santo outro, ei, bota fulano lá, ciclano aqui, não sei o quê. Pronto, vai se eleger fulano aqui, ciclano aqui, Beltrano aqui. Os líderes mais tradicionais da política de Mossoró não tem mais essa força. Eles estão mendigando, às vezes, apoio, pedindo, implorando, oferecendo muitos fundos e outras coisas, para que Carlos, ou Zé, ou João Pedro, bote alguém lá que é vereador, ajeite a situação de fulano. Muita coisa mudou. E as pessoas, como foi dito, as pessoas estão cada dia mais esclarecidas e elas estão vendo quando o agente político, seja ele o vereador, o prefeito ou o deputado, ele muda de opinião por causa de algum benefício próprio que ele conseguiu ali. Então, você muitas vezes vê um vereador deixar de votar uma coisa pensando na coletividade para votar algo sem simplesmente ler o projeto de lei, sem saber nem se está prejudicando, se não está, somente porque é aliado político ou porque tem algum vínculo de toma lá da cá, como a gente diz no submundo aí do poder político. Vereadores no governo, eu acho que dá para você nominar 2, 3 bons vereadores, até mais, se a gente procurar 2, 3 vereadores. Na oposição também temos bons vereadores. E tem muita gente fora de valor querendo entrar. E isso nós vamos observar o processo eleitoral. O resultado desse jogo de disputas. Nós tivemos, Saulo, nós tivemos renovação. Na última eleição, acredito que tanto em 2016 como em 2018 muita renovação. Mas muita renovação que a gente vê que não foi feita com qualidade. Foi simplesmente tirar um para colocar outro e as práticas continuam as mesmas. Qual é a sua opinião com relação a isso? Para o eleitor que está nos ouvindo, para o seguidor aí que pensa em votar em alguém, o que é que ele deve pensar antes de dar seu voto? Olha, aqui eu já queria retornar também um pouco até o tema de redes sociais, né? Hoje, a gente já pontuou aqui que nós temos um acesso à informação muito maior, mais fácil, mais ágil, por conta da velocidade que as informações se dão nas redes sociais.
Hoje o eleitor ele também pode se sentir um pouco mais próximo do candidato ou de quem tem mandato, através das redes sociais, seja para fazer uma cobrança a ele no Instagram, seja para cobrar uma posição, seja para criticar por uma posição, seja para afrontar, confrontar com alguma posição que ele tenha colocado. Então, a gente vê muito isso. Gente que tinha uma opinião, muitas vezes, por exemplo, estava na oposição, e daí desceu o sarrafo no governo, e do dia para a noite começou a mudar o discurso, e o eleitor ficou como é isso. Mas aqui tem a postagem criticando, 3, 4 dias, ou poucos meses depois, já está elogiando o que antes tanto criticava com tanta veemência, que dizia que não prestava, agora está lá dentro. Quer dizer, uma mudança muito abrupta de opinião. O que aconteceu para mudar do dia para a noite, né? Isso faz com que haja essa proximidade, essa cobrança legítima do cidadão, do eleitor, de quem quer que seja, ali, através das redes sociais. Se, por um lado, as redes sociais, ela é um benefício para a transparência do mandato, para quem vive de pular de galho em galho, não tem um pensamento formado, vive de receber benesses do poder oficial, ela pode se tornar até, às vezes, um problema, um desgaste, uma cobrança muito maior das pessoas por conta dessas mudanças abruptas, inexplicáveis e trazem muita desconfiança de atitudes, de ações, de pensamentos, de debates. Com certeza. As pessoas estão cada dia mais informadas, as redes sociais estão aí para dar essa transparência, né? Principalmente na questão dos votos. Hoje um vereador, um deputado, ele toma uma atitude, com pouco tempo está nas redes sociais, todo mundo já tem conhecimento, já está aí nos blogs, nas páginas aí dos portais e no WhatsApp, no Facebook, e as pessoas emitindo suas opiniões. Eu acredito que é uma ferramenta extraordinária, as redes sociais, ela dá voz a quem quer desempenhar um papel, como também pode ser muito prejudicial para aquela pessoa que não tem uma linha, uma postura correta, aquela que ela pensa de manhã ela critica e à tarde, porque ela recebeu algum benefício, ela já está lá dizendo que não, a política é dinâmica, a política é isso, é aquilo, e esse papo não cola mais. Então, teve gente, Laurence, que isso se tornou uma bola de neve tão grande que chegou a bloquear o acesso a comentários. Quer dizer, virou uma bola de neve, foi tão confrontada de uma maneira, sem ter como administrar aquela crise ali virtual também, que acabou por bloquear para as pessoas terem ali uma restrição a comentar, a fazer a intervenção naquelas páginas de quem tinha mandato pela mudança tão abrupta que foi. Por aí você tem. Eu tenho um amigo que diz que as redes sociais, você vai do céu ao inferno em questão de segundos. Se não souber se posicionar. Então, meus amigos, nós estamos aqui com quase no nosso horário. Eu queria, mais uma vez, agradecer a Carlos Santos pela participação aqui nessa nossa live, agradecer por ter aceitado o nosso convite, agradecer a Saulo Vale, mais uma vez, pela sua disponibilidade, Saulo. Agradecer aos nossos seguidores que participaram, deixaram seus comentários, pedir a vocês que sigam aí as redes sociais aí, @blog do Carlos Santos e @blog do Saulo Vale. E se tiverem alguma pergunta, algum questionamento, manda lá o direct para eles, que eles vão responder para vocês. E deixar aqui aberto para que vocês façam aí suas considerações finais, para a gente encerrar nossa live. Mais uma vez agradecendo a todos e dizendo que na próxima quinta nós teremos mais um encontro, Laurence e convidados, e no decorrer da próxima semana nós vamos estar divulgando quem serão os participantes. Primeiramente aí, Carlos Santos, para se despedir do público. Laurence, eu quero parabenizá-lo pela iniciativa. Eu acho que é uma forma extremamente construtiva que você está desenhando e se propondo a fazer de forma muito aberta, livre, escancarada, pois você traz 2 jornalistas para falar de um tema, eu acho que é significativo, e dezenas e dezenas de internautas que podem participar e intervir.
Isso é realmente um canal democrático, livre, construtivo. E eu me sinto muito, eu diria, prestigiado pelo convite, sobretudo por estar ao lado de um jornalista de escola como o Saulo Vale e por interpretar que a sua iniciativa ela é muito significativa, muito importante para a construção de novos valores na política. Eu espero que, se possível, você avançando em projeto que venha a ter, seja alguém a renovar a política, porque não há outro caminho para melhorarmos a sociedade. O caminho é a política. Obrigado, Carlos. Amigo Saulo Vale. Eu quero parabenizar você, Laurêncio, por esse debate. Um debate muito proveitoso para mim, acho que para Carlos também, para você, espero que tenha sido também para todos nós. É um debate muito proveitoso, essa maneira virtual de debater esses temas tão importantes, né, que a gente tem tanta coisa para debater, para aprender, para pontuar, são muitas nuances. E eu parabenizo pela iniciativa, também sempre bom estar aqui na companhia de Carlos Santos, um amigo querido, alguém que eu tenho aprendido muito sempre, o papa do jornalismo local mesmo, e eu fico feliz pelo convite e agradeço imensamente o convite, e muito obrigado. Eu que agradeço a todos vocês, agradeço a todos os nossos seguidores por terem participado, aqueles que não assistiram, não conseguiram assistir, essa live ficará registrada no IGTV do Instagram, no Facebook e no nosso canal do YouTube. Quem quiser assistir depois, pode assistir aí. E muito obrigado a todos. Até a próxima quinta-feira. Fiquem com Deus. Boa noite.